O que acontece com o corpo em cada dia da infecção pelo coronavírus? Tudo começa quando temos contato próximo com alguém que já está infectado com o coronavírus. Quando essa pessoa fala, canta, tosse ou espirra, ela libera pequenas gotículas de saliva que carregam partículas do SARS-CoV-2. A quantidade de vírus varia consideravelmente de indivíduo para indivíduo. Essas gotículas minúsculas infectadas podem ser lançadas diretamente no nosso rosto ou ficam em suspensão, vagando pelo ambiente durante minutos ou até horas, a depender da circulação de ar do ambiente de cada local. E é aí que começa de verdade o processo de infecção. O SARS-CoV-2 utiliza a espícula, também conhecida como proteína S, que está localizada na superfície de sua estrutura, para se conectar aos receptores das células da mucosa do nariz, da boca e até os olhos. A partir daí, ele vai iniciar a rotina comum a qualquer vírus, invadir a célula e usar todo o maquinário biológico para criar, de forma incessante, novas cópias de si mesmo. Nessa replicação, ele produz de 100 a 1000 novos vírus numa única célula. Trata-se de um número tão grande que a célula não aguenta, estoura e morre. Esses vírus são, então, liberados e vão repetir esse processo nas células vizinhas. Depois que o SARS-CoV-2 consegue invadir as primeiras células do nosso corpo, a próxima etapa envolve ganhar terreno e expandir o espectro de atuação. Se elas iniciam os trabalhos na superfície do rosto, logo estão dentro do nariz, descem para a garganta e, eventualmente, podem chegar até os pulmões. Esse período de evolução silenciosa, em que a presença do vírus não gera nenhuma pista, é conhecida entre os especialistas como incubação. O tempo de incubação pode variar. Em alguns casos, os sintomas aparecem até 14 dias depois do contato inicial com o vírus. A primeira linha de defesa envolve células como os neutrófilos e os monócitos, além de outras células, e com o passar do tempo entram em cena outras unidades imunes, como os linfócitos T, que coordenam uma resposta mais organizada à invasão viral, e os linfócitos B, que liberam os anticorpos. Mas o importante disso tudo é que os sintomas acontecem em algumas pessoas justamente a partir dessa reação imunológica, como coriza, tosse, febre e dor de garganta. São, ao mesmo tempo, tentativas de eliminar o vírus do organismo e um efeito de tantas células trabalhando de forma incessante. Nesse estágio, é importante ficar em isolamento e restringir o contato com outras pessoas o máximo possível. Passadas até 2 semanas desde o contato com o coronavírus, o sistema imune costuma vencer a batalha e interrompe aquele processo de replicação e destruição das células na maioria das vezes. Essa vitória, claro, é facilitada pela vacinação. As doses permitem treinar as unidades de defesa de forma segura, de modo que elas saibam como combater o patógeno antes mesmo de ter contato com ele. Em alguns casos, infelizmente, o quadro não evolui tão bem assim. O vírus consegue ganhar muito terreno, chega até órgãos vitais, como os pulmões, e gera um quadro inflamatório bem grave. Geralmente, essas situações exigem internação em UTI e intubação, além de aumentar o risco de morte. Mesmo nos pacientes que se recuperaram bem, há o risco nada desprezível da Covid longa, marcada por incômodos que duram meses ou até anos. Dessa forma, caso você seja infectado pelo coronavírus, é essencial manter o isolamento social para cortar as cadeias de transmissão do vírus na comunidade e barrar a subida de casos.